6 horas e 41 minutos, já estamos de volta e chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM Dia. Vamos conversar ao vivo com Emanuel Cardoso. Emanuel, bom dia para você, mais um dia aqui conosco. Muito bom dia, Carol, para você, para quem te assiste, para quem te acompanha aí pela TV A Crítica. Tá certo. Emanuel, hoje, né, um dia importante, o presidente Jair Bolsonaro vai assinar o decreto das armas. O que prevê o texto desse decreto? Olha, Carol, esse conteúdo ainda não foi divulgado, a gente não tem uma divulgação exata do que vem escrito nesse decreto, mas o presidente Jair Bolsonaro deve aproveitar, então, o fim da reunião, logo depois da reunião que ele realiza todas as terças-feiras com a equipe ministerial, isso que foi determinado para os primeiros 100 dias desse novo governo, ele deve, então, assinar esse decreto, que é uma de suas promessas de campanha. Agora, o que a gente pode adiantar é que esse decreto deve flexibilizar. O objetivo dele é flexibilizar a posse de arma. E a gente precisa fazer a diferenciação aqui entre posse e porte. A posse de arma é a possibilidade de um cidadão adquirir uma arma de fogo e manter esse armamento em casa, na casa dele, guardar, manter dentro de casa. O porte de arma é que permite, é que dá direito à pessoa portar essa arma nas ruas, sair com ela na cintura ou no carro. Então, o decreto que o presidente deve assinar hoje deve flexibilizar o acesso à posse de arma, em que o cidadão vai poder ter esse armamento em casa. O conteúdo, como já adiantei, a gente ainda não sabe, vai esperar o presidente então fazer essa divulgação, fazer essa assinatura e divulgar isso, mas é algo que já está sendo aguardado com uma certa expectativa e deve acontecer então essa solenidade ainda hoje em Brasília, e a partir daí a gente fica sabendo o que muda, o que flexibilizou, se vai continuar sendo o delegado de Polícia Federal que vai avaliar os argumentos de quem está pedindo essa arma ou não, que tipo de testes a pessoa precisa fazer para ter acesso a isso, em relação a testes psicológicos, a preparo para manuseio do equipamento, do armamento, a gente vai passar a ter acesso em relação a isso. O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, comparou o acesso à posse de arma, por exemplo, ao acesso que o cidadão tem direito à carteira de habilitação, porque, segundo o ministro, um carro também pode ser usado como arma. Então ele fez essa comparação. É um assunto muito polêmico, é um assunto que algumas pesquisas indicam aí mais de 60% das pessoas não concordam com essa liberação, mas enfim, a gente deverá ter esse decreto assinado logo mais. Carol? Divide muito, né, as opiniões aí, Emanuel. Tem gente que é a favor, contra, que tem ainda receio, né, de pessoas, de tanta gente aí podendo ter acesso a uma arma em casa, mas é algo que a gente tem, que precisa ser acompanhado. Pelo que parece, os critérios aí serão mantidos, como você falou, é preciso passar num exame psicológico, fazer uma série de testes, enfim, vamos acompanhar essa situação importante demais para a segurança pública, para o nosso país. Agora, Emanuel, o governador Wilson Lima tem agenda hoje em Brasília com o Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, e deve defender os incentivos fiscais da Sudam. Há uma grande expectativa em torno desse encontro, porque o superministro é de uma corrente contrária a incentivos e o governador tem a árdua missão de mostrar que, no caso do Amazonas, eles se tornam essenciais, na verdade, para garantir a competitividade do polo industrial de Manaus e defender milhares de empregos também. E isso é um assunto que a gente já falou bastante ontem aqui, você explanou bastante sobre isso, sobre essa importância desse encontro e desse diálogo abrir esses caminhos, né? Exatamente, Carol. Para a gente entender um pouco essa situação, no fim do governo do presidente Michel Temer, os incentivos dados para a Sudam, para a Sudene e também para a Sudeco, que acabou sendo beneficiada nessa última decisão, foram questionados pela equipe econômica. Havia, inclusive, uma orientação da equipe econômica anterior e também da equipe econômica do ministro Paulo Guedes em o governo federal não continuar cedendo esses incentivos. No caso da Sudam, aqui para a região da Amazônia, para o Nordeste e para o Centro-Oeste, esses incentivos na prática são descontos no imposto de renda que as empresas, que os projetos empresariais recebem ao se implantar nas áreas de atuação dessas superintendências. Na prática é isso. O imposto de renda, a gente sabe, é o imposto federal. E aí o que acontece?
O presidente Jair Bolsonaro concedeu, manteve esses benefícios agora no início do ano. Ele manteve os benefícios para Sudã, para as três áreas. Acontece que um outro decreto foi editado logo em seguida, o decreto 9.682, e esse decreto condiciona os incentivos aos limites estabelecidos, tanto pela Receita Federal quanto pela equipe econômica, e está relacionado à arrecadação pública. Se houver arrecadação, esses incentivos são concedidos. Alguns parlamentares, alguns empresários aqui mesmo da região norte do estado dizem que, na prática, esse novo decreto tira os efeitos dos incentivos da Sudã e tira, inclusive, a competitividade para as empresas virem se instalar no polo industrial de Manaus. Como a gente falou ontem aqui, essas empresas têm incentivos para vir aqui por parte do governo estadual, os incentivos na forma de descontos, por exemplo, em relação ao ICMS, que é o imposto estadual, e também os incentivos em relação ao imposto de renda por meio da Sudã. Então, sem esse incentivo do governo federal, fica complicado. E é isso que o governador Wilson Lima faz hoje em Brasília, na conversa, no encontro que terá com o ministro da Economia, com o ministro Paulo Guedes. O Wilson Lima saiu daqui depois de uma conversa com a equipe da Secretaria de Planejamento e também da Secretaria de Fazenda. Houve essa reunião, esse briefing, para tratar dos principais argumentos. A gente aqui sabe da importância do modelo Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do nosso estado, para a preservação da Amazônia, para a preservação daquilo que temos como o estado da Amazônia legal, que tem a sua maior área preservada justamente também por conta da atuação da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial de Manaus. Então, esse deve ser alguns dos argumentos que o governador deve colocar na mesa nessa conversa aí com o ministro da Economia, Carol. Exatamente, saiu daqui munido desses argumentos para justamente conseguir um bom diálogo e voltar, se Deus quiser, com uma resposta positiva, como você explicou bem para a gente, Emanuel, na mão que o presidente Jair Bolsonaro assina, então, a prorrogação por mais 5 anos. No dia seguinte, esse decreto acaba minando toda essa conquista, né? E acaba prejudicando muito a questão aqui do polo industrial, que, na verdade, as empresas elas precisam vir, elas precisam se instalar, elas precisam gerar concorrência, empregos e tudo mais, para aí sim gerar receita, que é o que eles querem, né? Então, é algo que deve ser defendido aí pelo nosso governador Wilson Lima. Há uma conta, Carol, que alguns economistas defendem que seja feita, porque toda vez que fala de incentivos fiscais, se coloca aí quanto essa renúncia fiscal representa em termos de não arrecadação ou de arrecadação que o governo deixa fazer. Mas é importante fazer a conta também de quanto o governo arrecada com as empresas que efetivamente estão instaladas, porque existe sim uma renúncia fiscal com a Zona Franca de Manaus, mas o estado do Amazonas é um dos estados que mais contribuem com impostos para a federação. Essa conta deveria ser levada em consideração, porque se as empresas se implantam, significa que essas empresas também vão gerar impostos. Exatamente, é isso mesmo. Vamos acompanhar, então, o resultado aí desta reunião. Com certeza nós traremos aqui para o nosso telespectador do Manhã no Ar e também para o ouvinte da FM O Dia. Obrigada, Emanuel. Por nada, a gente se vê amanhã, Carol. Nos vemos amanhã. Até lá. E olha, durante esse mês de janeiro, ocorre em todo o país uma campanha de conscientização sobre a saúde mental e a qualidade emocional de vida. E a partir de hoje, algumas unidades de saúde aqui de Manaus vão ter programações voltadas ao Janeiro Roxo. Quem tem os detalhes para a gente sobre esse assunto é a nossa repórter Tamires Cler, que está ao vivo nos esperando. Tamires, muito bom dia para você. Conta pra gente, Tamires, sobre esses atendimentos, quais atendimentos serão oferecidos e em quais unidades também. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Manhã no Ar. Olha, esses atendimentos vão acontecer nas unidades básicas de saúde e vão não só ser feitas com os usuários ali da rede básica de saúde, também vai ser feito com os servidores desses locais. Então, nas UBSs que funcionam nos horários normais, vai acontecer também nesse horário de funcionamento, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Nas UBSs que tem um atendimento estendido, ampliado, vai funcionar até um
pouco mais tarde, até as 9 horas da noite, aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Também vai ter, vai ter roda de conversa, vai ter oficinas, né, para essas pessoas voltadas ao Janeiro Branco. E lá nos CAPSs, nos Centros de Atendimento Psicossocial, também vai ter uma programação parecida com oficinas, não só para os usuários, mas também para familiares. O que é muito importante é que as pessoas que estão ao redor das pessoas que fazem o tratamento psicossocial quebrem esse tabu. E não só elas, todo mundo. Porque o Janeiro Branco vem dizer pra gente que, na verdade, todos nós deveríamos, né, fazer algum tipo de acompanhamento psicológico. E não só apenas no momento que desenvolve algum tipo de sintoma. Porque os psicólogos, eles estão também aí para fazer um tratamento preventivo, antes mesmo desses sintomas aparecerem. Porque a gente sabe que hoje em dia a nossa vida é realmente muito corrida, a rotina, né, tudo mais. Então, algumas doenças, elas acabam ficando mais comuns. A depressão, por exemplo, é uma delas. E olha, depressão é só um exemplo, né? E ela pode matar. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, o país que é o 8º do mundo, com o maior índice de suicídio do mundo, chega a matar cerca de 11 mil pessoas nesse sentido por ano. Ou seja, 11 mil pessoas, 11 mil brasileiros tiram a vida todos os anos. É um índice realmente muito alto. Os homens acabam tirando mais a própria vida do que as mulheres. Então é um dado alarmante. A gente realmente precisa se preocupar com a saúde mental, porque isso pode ser prevenido. Os primeiros sintomas, né, os primeiros sinais, os amigos, os familiares precisam perceber e antes mesmo já devem ir a um psicólogo, fazer um acompanhamento psicológico, que é muito bom. Acaba melhorando, inclusive, a qualidade de vida. Então o Janeiro Branco está aí para mostrar e tirar esse tabu das pessoas acharem que quando procuram um psicólogo é só porque já está, entre aspas, né, doido ou alguma coisa nesse sentido. Não, não é isso. Todo mundo deveria fazer algum tipo de acompanhamento psicológico, sabia, Carol? É verdade, viu, Tamires? E olha, isso é um assunto muito importante, a gente precisa ficar atento. Quem cuida da saúde, às vezes lembra de fazer um check-up, de fazer um exame do coração, mas não lembra de cuidar da saúde mental. E é preciso também prestar atenção, Tamires, em quem está na nossa volta. Às vezes o nosso dia é tão corrido, a gente mal tem tempo para conversar com as pessoas da nossa casa, com familiares, com o pai, com o filho, um irmão. E às vezes aquela pessoa está te dando vários sinais ali que ela precisa de uma ajuda e a gente nem percebe. Então, parar um pouquinho para organizar aí as ideias, observar um pouco mais o nosso ambiente, as pessoas que estão à nossa volta. Obrigada pelas informações, viu, Tamires? Até já. Bom, agora a gente volta a falar dos casos de polícia, viu? Uma novidade aí no caso Voyage, aquele caso em que o tenente Joselito Pessoa é suspeito de assassinar os colegas de farda dentro de um carro enquanto voltavam de uma festa. Pois é, o pedido de habeas corpus foi negado pela justiça, viu? O pedido de habeas corpus foi negado nesta segunda-feira. A juíza Onilza Abreu, que atua como desembargadora nesse caso, manteve a prisão preventiva do oficial da Polícia Militar, tenente Joselito Pessoa, porque entendeu que a Defensoria Pública do Estado não apresentou os documentos necessários para a reforma da decisão. O policial militar está preso preventivamente desde o dia 5 de janeiro, pelos crimes de duplo homicídio qualificado consumado e duplo homicídio tentado. Na ocasião, a Defensoria Pública do Estado entrou com um pedido de habeas corpus, alegando vários fatores, que inclusive a carreira do policial militar não tinha apresentado nenhuma alteração durante 30 anos. Eles deram ainda algumas restrições que o tenente deveria seguir, como deixar de frequentar bares e casas noturnas e também o recolhimento domiciliar durante a noite e durante os fins de semana, além da suspensão do porte de arma de fogo e também da suspensão das suas atividades como policial militar. Já a juíza Onilza Abreu entendeu que se o tenente continuasse em liberdade, seria um risco à sociedade devido aos fatos, devido a como ocorreu todo esse crime pelo qual o réu responde. Faz o juramento do casamento, leva à risca tudo aquilo que foi falado, né? E a gente vai mostrar agora um caso raro de se ver, viu? Um casal apaixonado, entregue aos beijos na delegacia antes de serem presos. Eles estão envolvidos em um homicídio que aconteceu no Coroado no ano passado. A vítima foi morta a terçadadas.
Frequentemente, a delegacia especializada em homicídios e sequestros costuma apresentar os suspeitos de assassinato aqui na cidade de Manaus. Hoje foi mais uma apresentação, desta vez de um casal. No entanto, aqui na delegacia, algo que pouco se vê no âmbito de polícia aqui de Manaus. Um casal que participou de um mesmo crime, apaixonados. Só que por trás dessa história toda existe um crime passional. Foram apresentados aqui na DEHS Ítalo Amaral Pinho, de 34 anos, e a Silvane Pinheiro da Silva, de 26 anos. São marido e mulher, assim se consideram. Eles participaram de um homicídio e estavam sendo procurados pela polícia. O delegado Paulo Martins, que é titular aqui da especializada, tem mais informações. Onde essas pessoas foram presas, delegado? Como a polícia fez também para chegar até elas? O casal, após o crime, resolveu se separar para dificultar ainda mais o trabalho da polícia. O rapaz foi preso na estrada de Balbina, já lá em Presidente Figueiredo, né? E ela aqui na Zona Leste. O detalhe é o seguinte: a vítima foi o Wallace de Souza Batista, conhecido como Preto, de 32 anos. O corpo dele foi encontrado em uma área de mata, no Coroado 3, na zona leste da cidade, no dia 23 de março do ano passado. Dias depois deste assassinato, a polícia conseguiu chegar até o primeiro casal suspeito na morte do Wallace. O casal, inclusive, a Jéssica Anaquiri Azevedo, de 24 anos, e o Daniel Mariano da Silva, de 30 anos. O detalhe é que a Jéssica se passava por missionária e o Daniel se apresentava como pastor. A polícia descobriu que todos faziam parte de uma mesma igreja evangélica e que, inclusive, frequentavam a área de mata para cultos, enfim. Só que no dia que eles se encontraram nesta área, não foi para algo no âmbito religioso, e sim era parte de um esquema ali para cometer este crime. Durante as investigações, a gente tem vários indícios de que o Wallace ele tinha um relacionamento com a Jéssica e teria tido também com a Silvane. A partir do momento que esse relacionamento foi descoberto, os casais passaram a tramar o crime, né? A princípio, eles alegam que a vontade era apenas atrair o Wallace para aquela região para dar uma surra nele. O detalhe é que o seguinte, o Wallace, que foi ali para aquela área de mata, foi atraído inclusive por essas mulheres. Segundo informações, não tinha arma branca ali no local, delegado. Então, como foi que eles conseguiram esta arma? Qual é a justificativa que eles utilizam para conseguir o terçado? Sim. A dinâmica do crime, conforme as investigações, ela mostra que aquela área tinha muitas pessoas, inclusive pessoas que coletavam frutas no local. É uma área de mata, tem muitas árvores frutíferas lá. Quando eles estavam com o Wallace sobre o seu julgo, apareceram duas pessoas no local que estavam coletando essas frutas, né? Isso tudo está nos depoimentos dele. E essas pessoas portavam essas armas, inclusive terçados. Foi nesse momento que o Wallace conseguiu fugir, se desvencilhar deles. Só que aí eles passaram, as mulheres principalmente, passaram a dizer para as outras pessoas que o Wallace era estuprador, que era ladrão. E aí passaram a perseguir eles. Neste momento, o Ítalo pegou um dos terçados das pessoas que estava lá, se aproveitou da situação e aí desferiu os golpes que mataram a vítima. E ele foi encontrado ali mesmo na área de mata? Ele foi encontrado naquela área de mata mesmo. A polícia acredita que agora, com a prisão dos dois casais, o caso está fechado ou ainda tem a possibilidade da participação de mais pessoas? Não. Para a polícia, o caso está totalmente encerrado, né? Faltava apenas apresentar esses dois e a gente conseguiu concluir esse procedimento da forma mais adequada possível, né? Trazendo todos os envolvidos à justiça, e agora compete à justiça julgá-los e decidir qual é a pena que eles devem ser sentenciados. Fred Rocha trazendo as informações sobre a prisão desse casal, e a gente volta a conversar com ele agora porque um homem foi morto a tiros na noite de ontem no Alvorada, e o Fred então vai trazer as informações desse caso para a gente. Ô Fred, há informações então de que há suspeita, né, de que a vítima tenha sido morta na guerra do tráfico de drogas, é isso?
Isso mesmo, Carol. Pelas informações levantadas pela Polícia Civil até o momento, tudo leva a crer que realmente tenha sido mais uma execução por conta do tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus. Dessa vez, o Leandro Diego Silva, de 27 anos, foi morto com 3 disparos na rua São Bernardo, no Alvorada, na zona centro-oeste aqui da cidade de Manaus. Testemunhas disseram à polícia que 2 homens passaram em um carro e efetuaram os tiros a queima-roupa contra o Leandro, que inclusive já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e respondia em liberdade. Depois que esse crime aconteceu ali no Alvorada, inclusive os familiares de Diego levaram ele para o SPA, mas pouco tempo depois de dar entrada na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda fez buscas pela área na tentativa de encontrar os suspeitos que praticaram mais esta execução aqui na cidade, no entanto, sem sucesso. A polícia investiga também de qual facção criminosa fazia parte o Diego, que foi a vítima, já que tem algumas informações levantadas que dão conta de que, inclusive, a vítima estava armando um ataque contra uma facção rival nos próximos dias. Se isso mesmo for verdade, antes então do Diego fazer algum tipo de ação contra a facção rival, ele perdeu a vida. É mais uma morte que tem o mesmo modo operandi de tantas outras aqui na cidade e, infelizmente, o motivador disso tudo, mais uma vez, o tráfico de drogas. Pelo menos é o que a polícia investiga e é a linha de investigação mais forte neste momento. Carol. Ok, Fred, obrigada pelas informações. Um bom dia para você e até amanhã. E você viu ontem, aqui no Manhã no Ar, o caso do garotinho de 6 anos que morreu ao ser atropelado por um ônibus que trafegava na contramão. Uma câmera do circuito de segurança próximo ao local registrou o triste momento em que a criança foi surpreendida ao atravessar a rua. Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança deste condomínio mostram como foi esse acidente. Repare que um ônibus da empresa São Pedro, da linha 036, para bem na frente deste poste, que, segundo os moradores da área, é um ponto de ônibus que não está sinalizado. Em seguida, o ônibus da linha 626, que via nesse sentido aqui da via, percebe que o ônibus da linha 036 está parado. O condutor não quis reduzir a velocidade e tentou uma ultrapassagem. Só que a criança olhou apenas para o lado contrário, já que é o sentido da contramão da pista, e acabou atravessando. Ele passou pela frente do ônibus da linha 036 e, quando estava neste sentido aqui da via, foi atingido pelo ônibus da linha 626. O veículo passou por cima da criança. Em seguida, o coletivo parou alguns metros à frente, já na esquina da rua, e foi quando o condutor deste ônibus e a cobradora desceram com medo de serem agredidos pela população. E o motorista apenas se preocupou em fugir. Ele e a cobradora fugiram. Eles fugiram tão rápido, a gente não tinha visto para onde que eles fugiram, porque a gente foi socorrer a criança, né? Mas não tinha mais nada o que fazer. Depois desse acidente, vários motivos para a causa dele foram levantados pelos próprios moradores da área. Um deles era de que a rua estaria com muitos buracos e, por isso, o acidente aconteceu. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que enviou uma equipe aqui para o local logo depois do acidente, e essa equipe constatou que a rua está em perfeitas condições e que o acidente não foi motivado por problemas de infraestrutura. Já a empresa São Pedro está prestando toda a assistência à família da vítima. Inclusive, aqui atrás, a gente pode ver vários moradores aqui da área e um ônibus da empresa São Pedro que serviu aí de transporte para essas pessoas no trajeto de volta do velório aqui para onde o acidente aconteceu. Esse caso ainda vai ser investigado pelos policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e onde o condutor desse ônibus que causou o acidente foi autuado em flagrante por homicídio culposo. Ele mesmo se entregou à delegacia, meio de represália,
Lógico, né? A gente quer justiça, né? Porque só quem estava lá sabe o que realmente aconteceu. Aqui, as crianças não têm um lazer, não tem uma área de lazer para brincar. Aqui, os ônibus sempre passam em alta velocidade, não quer saber se tem criança ou não na rua. Eu sei que não vai trazer a vida dele de volta, né? Mas a gente quer justiça, que eles ajudem a família precisa. Porque a criança foi aconteceu uma coisa com a criança que ninguém quer para filho nenhum. Eu não quero para o meu filho, jamais eu quero filho. Eu preciso que a pessoa do órgão público, né, venha aí ajeitar aí, botar uma faixa, né, que não tem de pedestre lá em cima. Fico alerta para eles terem mais cautela para saberem dirigir e eu prestar atenção, que para isso tem um vidro enorme para eles verem. Será que eles não vão enxergar uma criança? Será que ele pensou que ele bateu um cachorro? Não foi um cachorro, foi um ser humano e uma criança. Triste demais, né? Nossos sentimentos à família. Bom, mudando de assunto, de acordo com a polícia, um curto-circuito na bateria de um dos veículos teria sido a causa do incêndio que destruiu 5 micro-ônibus e deixou outros 4 parcialmente queimados na madrugada de ontem aqui em Manaus. Os veículos faziam parte da cooperativa de transporte alternativo de Manaus, a Copatan. O incêndio ocorreu por volta das 4 horas da madrugada de segunda-feira na garagem da cooperativa que funciona no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 25 mil litros de água foram usados para controlar as chamas. O presidente da Copatan disse que o prejuízo deve ficar em torno de R$1.800.000. Agora são 7 horas e 7 minutos. Já eu tô de volta com as informações do concurso para professores da UFAM, viu? E com dicas para você que tá arrumando as malas para viajar. Nada de mala abarrotada para estourar não, viu? Tem que se organizar direitinho para caber tudo e ainda sobrar espaço. Tô de volta daqui a pouquinho, te espero.